Talvez você tenha vindo de uma família onde as pessoas não estavam acostumadas a fazer negociação, então você veio de um ambiente cheio de ressentimento, cheio de falta de comunicação, e isso te atrapalha hoje a ter uma boa comunicação no teu relacionamento, que é basicamente o que aconteceu comigo. Eu sempre falo que eu era uma Neandertal em comunicação. Eu tentava comunicar as coisas que eu queria defender e eu comunicava como um Neandertal, eu não conseguia expressar em palavras de forma correta, ou eu ofendia a pessoa, ou eu não falava e ficava ressentida e nunca conseguia entrar em bons acordos ali. E aí eu fui com o tempo ali virando homo sapiens em comunicação e aprendendo a como me comunicar de forma efetiva. E é para isso que esse vídeo serve, para que você aprenda a ter uma boa comunicação, uma comunicação não violenta, para que você consiga chegar em acordos dentro do seu relacionamento. Então, qual que seria a resposta para dentro dos nossos relacionamentos? A gente tende a estar em 3 estados. O primeiro estado é um estado de tirania, que é aquela pessoa que é assim, ó, você faz o que eu quero, a pessoa que tá todo o tempo mandando e os outros têm que obedecer. Já o segundo estado é um estado de escravidão, que é aquela pessoa que ela convive com um tirano e ela não fala nada, que ele só faz o que o outro manda. E ele vai internalizando ali um ressentimento em relação ao tirano. Esses estados são extremamente ruins. Se você está numa posição de escravo, você vai se tornar cada vez mais ressentido, porque você nunca vai fazer o que você quer. E aquele relacionamento ele começa a ficar meio desequilibrado. E se você é o tirano, não se sinta alegre porque as pessoas estão fazendo tudo o que você quer. Porque uma hora esse escravo aqui ele não vai aguentar mais e ele vai querer se vingar de você. Além de que se você está sendo um tirano, você é um tirano, então você não está sendo uma pessoa legal. A grande resposta para dentro dos nossos relacionamentos é a negociação, é fazer acordos com as pessoas, porque geralmente cada pessoa dentro de um relacionamento tem uma ideia sobre como as coisas devem ser feitas. Por exemplo, eu tenho a ideia de que quando eu lavo a louça, eu não preciso secar a louça. E o meu parceiro tem a ideia de que toda vez que lava a louça, é obrigatório secar a louça. Então ali a gente tem uma divergência. Se eu sou uma tirana, é óbvio que as coisas sempre vão ser feitas do meu jeito. Se eu sou uma escrava, é óbvio que as coisas sempre vão ser feitas do jeito do outro. Mas dentro da negociação, a gente consegue conversar e chegar a um acordo. A primeira coisa sobre acordos e negociação é você perceber que às vezes a gente espera que a pessoa descubra sozinha o que a gente quer sem que a gente comunique. Tipo, se essa pessoa realmente me amasse, ela saberia do que eu preciso. Se o meu marido realmente me amasse, ele saberia que eu quero uma surpresa do Dia dos Namorados. E aí você fica internalizando aquilo, colocando uma expectativa em cima da pessoa, sendo que ela não tem como saber aquilo que você está pensando. Ou você espera que... Eu tô falando de marido porque sou mulher e as situações que eu vivo. Ou você espera que seu marido te ajude em alguma situação ali dentro da casa. E se você não comunicar, ou se você comunicar de forma errada, pode ser que venha causar um problema dentro do seu relacionamento, uma coisa que poderia ser resolvida de forma completamente simples. Então você começa a entender e aprender que você precisa comunicar aquilo que você quer para que vocês tenham a chance de resolver os conflitos que estão aí. Só que o que acontece é que quando eu comecei a perceber que eu tinha que comunicar, eu comecei a comunicar de forma totalmente grosseira, porque eu não aprendi como me comunicar de forma educada com outro adulto. Eu comunicava de forma como se eu fosse uma mãe, mandando, você tem que fazer dessa forma. E ninguém tem que nada, porque nenhum adulto tem que nada. O adulto ele pode escolher se ele quer ou não fazer. E aí, partindo disso, teve um psicólogo, o Marshall Rosen, que escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta, que eu inclusive indico para todas as pessoas, não só para quem está em um relacionamento amoroso, mas para quem é professor, para quem tem filhos, para que a gente aprenda a se comunicar de forma homo sapiens, não sejamos mais neandertais em comunicação. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês
como que funciona essa comunicação não violenta segundo Marshall Rosen. A comunicação não violenta é uma forma de comunicar que ela visa desenvolver a empatia e melhorar a resolução de conflitos. E ela passa por 4 fases: observação, sentimento, necessidade e pedido. Na observação, você vai observar a situação sem julgamentos, de forma totalmente imparcial, como se você estivesse olhando a verdadeira situação de fora. Você está olhando somente para os fatos. Na parte do sentimento, você vai observar que sentimento essa situação causou em você. Então, eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti frustração, que é algo que não está mais conectado com aquela pessoa, mas o sentimento que você sentiu de acordo com aquela situação. Na parte da necessidade, você começa a identificar qual é a sua necessidade, uma necessidade humana básica, que está sendo impedida de ser suprida pela ação que aquela pessoa está realizando. E aí, depois de tudo isso, você vai fazer um pedido, que é um pedido concreto, um pedido sem julgamento, um pedido que não é uma exigência nem uma ameaça, porque a pessoa que está do outro lado, ela é um adulto e ela pode escolher ou não fazer o que você está solicitando para ela. Então agora a gente vai analisar uma frase e ver como que a gente poderia falar essa frase de uma forma que a gente utilizasse a comunicação não violenta. Você sempre chega atrasado e não se importa com os meus sentimentos. Quando eu estou utilizando a palavra sempre, eu primeiramente estou generalizando. Então a pessoa que está escutando essa frase, ela vai ficar tipo assim, opa, sempre? Tipo, então quer dizer que todo dia eu chego atrasado? Ou, por exemplo, na parte de você não se importa com os meus sentimentos, você já está julgando que a pessoa que está escutando não se importa com os teus sentimentos, sendo que você não sabe o que a pessoa sente em relação a você. Então, você está fazendo um pré-julgamento, que faz com que a pessoa já venha se defender, ao invés de escutar o que realmente você está precisando. Então, como que a gente pode dizer essa frase de uma forma que a gente não ofenda a pessoa, mas que a gente deixe claro o que a gente precisa? Quando você chega atrasado para os nossos compromissos, essa é a observação do fato que está acontecendo naquele momento. Então, quando a pessoa chegou atrasada para o compromisso, como é que você se sente? Eu me sinto frustrada e ansiosa. Então, você está dizendo para a pessoa como você se sente. Por quê? Qual que é a minha necessidade? Eu sou uma pessoa que valorizo muito a pontualidade. Então, você está explicando a sua necessidade para a pessoa. E aí, por último, você vai fazer o pedido, que é um pedido positivo e um pedido concreto. Seria possível você me avisar com antecedência que você vai se atrasar? Toda essa comunicação vai fazer com que a pessoa te escute sem estar na defensiva. E aí ela vai avaliar se faz sentido para ela ou não realizar esse seu pedido. Senão, vocês vão conversar e vão negociar. E o legal é que quando você vai fazer o pedido, você já está dando uma solução para aquele problema. Algo que aconteceu no meu casamento recentemente foi que meu marido, às vezes, ele passava mais tempo trabalhando. Então, ele ficava, às vezes, até 8 horas. A reunião que ele estava acabava se estendendo um pouco a mais do que o previsto. E, às vezes, eu estava em casa esperando ele para jantar, não sabia que horas que ele ia voltar. E aquilo ia me deixando frustrada, porque eu tava com fome e às vezes ele chegava e já tinha comido e era frustração em cima de frustração, porque eu tinha uma expectativa em relação à posição dele quando isso acontecesse. Então, qual que foi a avaliação que eu fiz? Se ele está lá é porque ele está trabalhando, ele precisa trabalhar. Então, eu comecei a, na minha cabeça, colocar um pouco mais de empatia sobre o que ele estava fazendo. E eu concordo com o fato de ele trabalhar até mais tarde, porque eu quero que ele seja uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Então, como que eu posso resolver isso? Então, sentei com ele e fui explicar: amor, eu fico frustrada quando eu tenho que te esperar até mais tarde, até 9 horas da noite. Você poderia me avisar quando você vai atrasar, que horas que você vai chegar, para que eu possa me programar e fazer outra coisa, caso você não venha chegar no horário que a gente combinou. E essa foi uma conversa tão tranquila. Por quê? Porque em nenhum momento eu ofendi ele ou julguei o que ele estava fazendo, dizendo: ah, você não se importa comigo, por que tu não me avisa e tal. E como adulto, ele decidiu se organizar para que das próximas vezes as coisas fluíssem de maneira melhor. Então, uma forma de você aplicar a comunicação não violenta na sua vida é que toda vez que está acontecendo uma situação ali que está te chateando, que está te gerando um sentimento de raiva, de ansiedade, você senta
e começa a anotar toda aquela situação, sem nenhum filtro, anota, xinga e tal. Eu pego meu bloco de notas e começo a xingar e falar, até eu entender de forma mais racional o que aquele sentimento está querendo me dizer e como que eu posso resolver aquela situação, como que eu posso resolver aquele conflito de melhor forma para que eu consiga ter relacionamentos melhores, tanto com a pessoa que mora comigo, que é o meu marido, quanto com as pessoas que estão ao meu redor. Isso me torna uma pessoa cada vez mais madura, uma pessoa cada vez melhor comunicativa e com relacionamentos mais saudáveis. E agora eu vou fechar o vídeo com uma frase para você ficar refletindo sobre ela, e antes disso eu quero te agradecer por ter ficado aqui até o final. Deixe seu comentário, deixe seu like para que eu continue produzindo conteúdos assim, e vou deixar a frase aqui com vocês, que é: conversem sempre sobre tudo, porque os silêncios são pedras, e pedras se tornam muros que dividem.